Fala pessoal do GMP, vamos agora aqui começar com as nossas aulas do sistema de lubrificação e refrigeração dos motores, beleza? Então isso aqui é uma aula rápida, uma revisão do que a gente já conversou em sala, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem usar esse material aqui para relembrar alguma coisa, alguns conceitos, beleza? E estou sempre à disposição de vocês lá na sala ou por aqui, então deixa aí o seu comentário, a sua pergunta, a sua dúvida, que a gente tenta responder, tá bom? Então, eu sou o Guilherme e a gente vai seguir junto falando sobre mais essa matéria aqui dentro da especialização em Grupo Motopropulsor da ENCA, Escola Municipal de Ciências Aeronáuticas. Vamos lá? Então vamos entender para que serve um sistema de lubrificação e refrigeração de motores, qual é a sua grande importância, tá bom? Então, o primeiro propósito que nós temos da lubrificação é reduzir a fricção ou atrito que existe entre as partes móveis do nosso motor, tá bom? Devido ao fato dos lubrificantes líquidos, ou seja, os óleos, poderem circular prontamente, eles são usados, de maneira geral, em motores aeronáuticos, tá? Pois tem aí o seu trânsito facilitado. E a gente não vai encontrar só nos motores aeronáuticos. A gente vai encontrar isso aqui nos motores dos nossos carros, das nossas motocicletas, de ônibus, caminhões e vários outros motores, tá bom? Então, o calor excessivo, ele sempre é algo indesejável para a gente na operação do motor. O motor tem uma temperatura de funcionamento padronizada. Eu não posso ter excesso. O excesso de calor vai levar a problemas, a falhas, tá bom? Então, tanto no motor convencional quanto nos motores a reação, o calor excessivo é um grande inimigo e um grande risco. Se eu não tiver uma maneira de controlar esse calor ou eliminá-lo, uma grande falha ou um dano muito grande pode acontecer com esse motor. Em teoria, então, a lubrificação fluida é baseada na ação da separação de superfícies, de tal forma que o contato metal com metal não venha a acontecer. E como é que a gente consegue isso? Eu tenho uma película de óleo que vai se formar e ela vai permanecer de maneira contínua. A fricção metálica que eu teria vai ser substituída por uma fricção interna do fluido lubrificante. Aqui a gente começa a entender a necessidade de conhecer o fluido lubrificante e as suas características de funcionamento, para que a gente possa sempre optar pelo melhor para aquele motor. E onde que a gente encontra essa informação, querido aluno, querida aluna? Como eu sempre falo para vocês, o manual do fabricante deste motor vai trazer a especificação do óleo, tá bom? Então, sob condições ideais, fricção e desgaste são mantidos em um nível mínimo por conta do nosso lubrificante. Em adição à redução de atrito, essa película de óleo ela vai agir como um colchão entre as peças metálicas. Ela não deixa que as peças se encontrem. Esse efeito de amortecimento, particularmente, também vai ser importante para as peças como as bielas, os eixos de manivela. Por quê? Porque essas peças estão sujeitas sempre a cargas de choque. Como o óleo circula através do nosso motor, ele vai absorvendo por onde passa calor dessas peças. Os pistões, as paredes dos cilindros, nos motores a explosão ou convencionais, são especialmente dependentes do óleo para que possam ser resfriados. Vamos lembrar como é que funciona lá dentro da nossa câmara de combustão do motor convencional. O óleo então vai ajudar na formação de um selo entre o meu pistão e a parede do cilindro. Com isso, ele previne vazamento dos gases da câmara de combustão, além de reduzir o desgaste abrasivo. Ele recolhe partículas estranhas e leva essas partículas estranhas ou sujeira até o filtro de óleo, de onde elas são retidas. Os requisitos e as características dos nossos lubrificantes para motores a explosão do tipo convencional. Então existem diversas propriedades que um óleo adequado para motores tem que possuir. Porém, viscosidade vai ser o mais importante aqui para a operação do motor. A resistência que um óleo tem para fluir é conhecida como viscosidade. Essa é a definição. Um óleo que flui vagarosamente, ele é viscoso ou tem alta viscosidade.
Se ele flui de maneira livre, ele tem baixa viscosidade, ele é pouco viscoso. Infelizmente, a viscosidade do óleo é afetada pela temperatura. Não é incomum para alguns tipos de óleo se tornar sólido em climas mais frios. Isso aumenta o arrasto e faz com que a circulação desse óleo seja praticamente impossível. Outros óleos, eles podem fazer o inverso e se tornar tão finos a alta temperatura de funcionamento do motor que a película que ele deveria formar, ela se rompe. E isso vai resultar para a gente num rápido desgaste dessas partes móveis, porque eu vou ter metal com metal se chocando ou atritando sem a proteção dessa camada de óleo. O óleo selecionado, então, para lubrificação dos nossos motores aeronáuticos deve ser fino o suficiente para circular de maneira livre, independente da nossa temperatura externa de funcionamento, e encorpado o bastante para promover essa película de óleo nas temperaturas normais de operação do motor. Desde que o lubrificante varie as suas propriedades e nenhum óleo é satisfatório para todo tipo de motor e condição de operação, é de extrema importância que somente o óleo de grau recomendado pelo fabricante seja devidamente utilizado naquele motor. Diversos fatores eles precisam ser considerados quando a gente vai determinar um grau de óleo a ser utilizado no motor. A carga de operação desse motor, as rotações nas quais ele vai trabalhar, as temperaturas de trabalho, esses aí são os mais importantes para que se defina qual tipo, qual classe de lubrificante vai ser utilizada naquele motor. Isso é o pessoal da engenharia que vai fazer e a nós mecânicos cabe seguir o que está no manual, o que está na regulamentação, o que está na norma daquele motor. Fazendo isso, gente, vocês vão ter sempre funcionando o seu motor no mais alto nível, tá? As condições de operação a serem atingidas em vários tipos de motores vão determinar o grau do meu óleo lubrificante a ser utilizado. O óleo usado em motores a explosão, os convencionais, tem uma viscosidade relativamente alta. Por quê? O motor possui grandes folgas no seu funcionamento e o óleo ele vai penetrar nessas folgas e ele vai sumir com essas folgas. Devido a partes móveis de tamanho relativamente grande, diferentes materiais que são usados na confecção e diferentes taxas de expansão térmica que esses materiais vão apresentar durante o funcionamento. 2. Ele está sujeito a altas temperaturas de operação. E 3. Está sujeito a altas pressões nos rolamentos. Tá? As seguintes características dos óleos lubrificantes, elas vão servir para medir o grau de adequabilidade do meu óleo. Primeira, ponto de vapor e ponto de chama. O que é isso? São determinados a partir dos testes feitos em laboratório que mostram a temperatura em que esse óleo começa a desprender vapor e a temperatura em que há suficiente vapor para alimentar uma chama. Então, a partir de que temperatura o óleo começa a desprender vapor e quanto tempo e quanto vapor eu preciso para que isso seja incendiado e traga para mim um grande problema. Esses pontos eles vão ser estabelecidos para óleos de motores para determinar se eles suportam as altas temperaturas de funcionamento de um determinado motor. Se ele não suportar, ele é eliminado daquela lista e vão se testando outros graus de óleo. 2. O ponto de névoa e ponto de fluidez do meu óleo. Eles também vão ajudar a indicar a adequabilidade desse óleo. O ponto de névoa de um óleo é a temperatura na qual o conteúdo parafínico dele, normalmente é mantido ali em solução, começa a ficar sólido e ele começa a se separar em microcristais e ele dá ao óleo uma aparência nebulosa ou enfumaçada. O ponto de fluidez de um óleo é a temperatura mais baixa em que ele continua fluindo ou pode ser derramado. 3. O peso específico é a proporção de peso que uma substância, pelo peso, de igual volume de água destilada a uma temperatura determinada. Como, por exemplo, a água pesa aproximadamente 8 libras por galão. Um óleo de peso específico 0,9, ele pesa o equivalente a 7,2 libras
por galão. Nós precisamos desses dados para poder fazer toda a parte de peso e balanceamento da aeronave. Não se esqueçam disso. Então, na próxima aula, nós vamos continuar falando aqui sobre as características que os óleos utilizados em motores aeronáuticos precisam ter. A gente se vê. Valeu, um abraço.